Jacira, Jacira. Amém. Então, agora nós estamos aqui já ao vivo e a cores, junto com esse Alexandre, povo de Deus. Alexandre, começando o nosso estudo nessa noite, louvando a Deus pela vida dos amados irmãos. Muito bom o assunto que iremos tratar hoje, um assunto que chama... A irmã Cissa está aí, Wilton, hoje ela veio. Ela a irmã veio. Cissa, glória a Deus. É um assunto que é muito comentado, muito discutido, muito reverenciado, né? Dentro das igrejas, nas comunidades. E eu tive uma experiência interessante, irmão Wilton. No local que eu fui, encontrei com um pastor amigo, aí ele veio entrar nesse assunto, que eu não entro nesse tipo de assunto. Ele veio entrar e tal, ele falando do Macron, que é o novo anticristo, etc. Aí eu falei, rapaz, já teve tanto anticristo, etc. Ele falou, rapaz, agora é esse. Esse é o cara, o Macron. Esse é o homem. Vai sentar no trono. Aí eu falei, eu dei aquele alinhamento básico, né, que nós aprendemos aqui, e ele entendeu, ele falou, rapaz, é mesmo. Agora, vem cá, quando eu prego isso aí, que está acabando tudo, etc., muita gente aceita Jesus. Então, vou continuar pregando, que o pessoal está vindo com medo, o importante é que o pessoal está aceitando. Eu falei, Jesus de Nazaré. Mas amém. Nós aqui estamos para aprender a verdade, baseado na Bíblia, né? Tanto que nós vamos utilizar a Bíblia totalmente aqui. E vamos iniciar, então, o nosso estudo. Eu queria pedir ao nosso irmão Joaberson. Irmão Joaberson, por favor, ore ao Senhor para nós iniciarmos esse nosso estudo. Por gentileza, irmão Joaberson. Amém, amados irmãos. Senhor, muito obrigado por essa nossa reunião, esse estudo bíblico. Só posso estar abençoando aí a cada um dos participantes, o professor também, só posso abençoá-los juntamente conosco. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Por favor, professor. Amém. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. Vocês estão ouvindo bem? Amém. Então tá bom. Antes de iniciar a gravação, né, eu vi o irmão João Carlos perguntando acerca do texto. Então vamos lá. Para quem estiver acompanhando aí na Bíblia, é Apocalipse capítulo 13, onde fala ali a questão das duas bestas, né? E principalmente o nosso tema de hoje, que é a numeração, o número que aparece ali de uma dessas bestas. Como de costume, eu vou fazer uma breve introdução, aí depois eu passo aí para o irmão Isaías fazer as considerações e as perguntas, e no final eu encaminho lá no grupo, permitindo o senhor o material nosso aqui de estudo. Eu vou encaminhar um material específico do estudo de hoje e um livro que aborda esse assunto de uma maneira mais técnica, né? Então, é uma análise depois verso a verso, considerando todo o contexto histórico daquilo que a gente vai trabalhar aqui rapidamente. Então, o que é esse Apocalipse 13, onde falam de duas bestas? A primeira coisa que a gente tem que posicionar, quando vai estudar essa passagem, é entender que o Apocalipse, como a gente viu em estudos passados, né, ele tem uma linguagem simbólica. Então, quando se fala de bestas, de feras, dos animais, da numerologia que esse livro apresenta, a estrutura básica é uma estrutura simbólica. Então, quando se fala de duas bestas, é claro, né, parece que é uma coisa bem infantil, mas a gente tem que considerar que é uma linguagem simbólica, que ele fala de animais que representam pessoas ou sistemas. Isso que a gente tem que ter em mente. Então, na visão dele, ele traz essa linguagem de bestas que são alimentadas por um dragão, e aí ele vai explicando segundo a metodologia, segundo a forma de escrita da época. Qual que é o contexto histórico da passagem? O que a gente tem que ter em mente? A gente tem que ter em mente que o inimigo ali principal naquele momento, onde está sendo escrito o livro do Apocalipse, é o Império Romano.
É claro que é o inimigo das nossas almas, é Satanás, que é o príncipe deste mundo, mas o agente dele de destruição nesse mundo, naquela época, principalmente, era o Império Romano. É claro que os falsos judeus, eles perseguem a igreja, os falsos irmãos, os falsos ensinos, tudo isso colabora para um enfrentamento, para uma perseguição, para uma resistência. Mas o agente ali humano, o agente terreno mais próximo de nós invocarmos o texto é o Império Romano com os seus agentes. E o que é essa estrutura, então? Porque o que ele está apresentando nesse capítulo 13? Até a gente chegar no número, né? Como Isaías falou, muitas coisas são levantadas acerca do número, mas quando a gente entende a estrutura histórica, o número não fica difícil de nós percebermos do que está se tratando. O que é o 13, então, do Apocalipse? Existe ali o imperador. Ele tem a força do império. Ele tem destruído, ele tem matado, ele tem feito guerra contra os santos e vencido. Isso vai desencadear desde Nero até outros imperadores, como Domiciano, né? Eles empreendem ali uma perseguição e eles estão usando da metodologia que eles sempre utilizaram, né? Que é a força do império, a agressão, a agressividade, matança, o poder bélico de Roma. Então, Roma não tem misericórdia de ninguém. Eles implementam a paz romana, por meio da guerra. Então, essa figura é apresentada no Apocalipse como sendo a figura de uma besta. Isso é uma linguagem dessa apocalíptica judaica, que sempre apresentava esses animais como figuras representativas dos inimigos do povo de Deus. Se pegar o livro do profeta Daniel, por exemplo, lá apresenta figuras, né, do leopardo, do urso, essas bestas que aparecem, elas são sempre figuras representativas de inimigos do povo de Deus. A linguagem de animal também, ela é neutra, né? A gente sempre comenta isso. Os símbolos, eles são neutros. Então, a gente tem que entender o contexto para verificar qual que é o animal que está sendo usado. Por exemplo, o leão. A gente vê que leão pode representar o império, leão pode representar até a figura do Senhor Jesus, o leão da tribo de Judá. O leão, ele tem uma aparência ali também, pode simbolizar o próprio inimigo das nossas almas, né? Ele ruge como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, essas figuras simbólicas, elas são neutras. Então, a gente vai entendê-las a partir do contexto em que elas são inseridas. A besta, no caso, essa besta fera, essa coisa que apresenta um poder de alta destruição, cai muito bem na figura de Roma e do seu imperador ou dos imperadores que ali promovem esse tipo de destruição, de perseguição na vida da igreja. O texto ele apresenta que essa besta ela tem um poder muito grande e quem alimenta essa besta é o dragão. E aí, quando se fala do dragão, o texto mesmo já apresenta quem é o dragão. Fala, é a antiga serpente que é Satanás. Então, o texto está mostrando, olha, o poder que vem contra a igreja, o poder do Império Romano, o poder de morte e destruição, ele é um poder que ele tem uma origem espiritual. Mesmo com toda a força que esse império empreende, a igreja não deve esquecer que a batalha dela é no nível espiritual. E aí ele apresenta uma segunda besta ali no texto, né? E aí o que acontece? Essa besta ela faz a promoção da primeira besta. Essa segunda besta ela funciona como um falso profeta. O que seria essa segunda besta? Essa segunda besta é o poder da propaganda, do culto imperial. Então nós temos aí a figura do imperador, com toda a sua força política, com a sua força bélica, com a sua força de destruição, e a propaganda que é utilizada durante todo o império, em todas as regiões, que traz essa força para o imperador. Então, o contexto é esse. É o imperador e a máquina de propaganda. Essa máquina de propaganda, ela atua em qual sentido? Não somente em promover o imperador como um deus. Isso acontecia. Por isso que fala-se do culto imperial. Mas esse culto imperial, ele não era um culto só como nós entendemos hoje, de um culto onde você vai lá prestar uma adoração simplesmente. E aí você tem a liberdade de você adorar um Deus ou outro Deus. Não era isso. O culto imperial, ele tem uma relação com o comércio. Por isso que o texto vai apresentar que aquele que não tiver o número da besta, nem o seu nome, não vai poder executar o comércio. E o comércio era algo muito precioso ali para eles, né? Tem as regiões marítimas,
eles dependiam desse comércio, e como tem um império que domina o mundo todo, um império que expande a sua área, quem não prestasse o culto ao imperador e quem não vivesse da sistemática desse império teria problemas gravíssimos de sobrevivência, porque as relações seriam cortadas. Então, o que o texto está apresentando é isso, que a igreja ela tem que apresentar uma resistência, ela tem que se fortalecer em Deus para que ela venha resistir essa propaganda política e ela não venha ceder aos interesses do império. Então, o culto imperial ele é muito forte ali. O capítulo 16 em diante do Apocalipse, ele mostra como que vai se dar a queda da Babilônia, que no caso aí é Roma, e que ela era muito forte nessa questão comercial. Então, na realidade, o texto ele apresenta que a adoração ao imperador, por trás disso havia o quê? O culto a Mamon, que eram as riquezas. Muita gente da igreja, muitos daqueles que haviam professado o nome do Senhor Jesus, eles estão recuando na fé, por quê? Porque eles estão passando por necessidades. Se você é resistência ao império, se é resistência ao imperador, a perseguição é violenta e você passa a ficar numa situação difícil, numa situação de perseguição, de fome, de nudez, de dificuldade de sobrevivência, até mesmo em casos de morte. Então, o aspecto principal aí do Apocalipse 13 é isso, é posicionar historicamente, verificar como que o império tem avançado, a propaganda imperial ela é forte, e quem se submeter a esse número, a essa contagem desse sistema, já está condenado, né? Já vai aderir ao Deus desse século e vai deixar o Senhor Jesus. O que seria, então, esse número 666? Em alguns manuscritos, ele é visto como 616. Isso aí era uma forma de você, através do número, identificar uma personalidade. O nome técnico disso era gematria. Você pegava ali as letras do nome de uma pessoa e atribuía valor numérico. Então, você somava qualquer nome que dava um valor numérico. Vamos supor, a letra A é 3, a letra B é 8, a letra C é 50. Então, você ia somando as letras e você obtinha um número final. Por isso que nos manuscritos variam de 666 para 616. O que é isso? Era o nome do imperador Nero César. Então, da forma como você contava o nome dele, você podia chegar em 2 somatórios, ou 666 ou 616. Por isso que o texto fala, aqui é a sabedoria, né? Quem tem sabedoria, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. Quem tem que calcular? É aquele irmão, é aquele cristão que tem a sabedoria para ajudar os outros irmãos a entenderem a mensagem cifrada que está sendo passada ali. Não é para a nossa geração isso, não é para a gente ficar tentando identificar quem é o anticristo, quem é a besta, tal. É para quem recebeu a carta no início, que são as 7 igrejas da Ásia Menor. Alguém ali que tem sabedoria tem que calcular esse número e aí vai ter a identidade de quem é a besta. O grande problema aí também foi a questão que o Isaías pontuou, né, antes da gravação. É as pessoas misturarem, né, os personagens. O Paulo ele fala de o homem da iniquidade. Os escritos joaninos vão falar de anticristos, anticristo e anticristos. E o Apocalipse vai falar de besta. O que acontece é que as pessoas, geralmente, elas colocam esses 3 personagens ou grupos como sendo o mesmo ser. E isso é um erro. Então, a gente tem que identificar lá em Tessalonicenses quem é o homem da iniquidade, identificar nas cartas joaninas quem é o anticristo ou os anticristos, e no Apocalipse identificar quem é a besta ou as bestas aí de Apocalipse 13. Esse é outro passo que nós temos que fazer para entender o texto. Homem da iniquidade é uma dificuldade do texto, mas é alguém que a comunidade tessalônica conhecia. Porque Paulo fala que eles sabem quem o detém, que ele ainda não se manifestou, que ele vai se assentar no templo de Deus, parecendo ser Deus. Então, alguns consideram que seja o próprio imperador também, ou alguns falsos messias que haviam aparecido na comunidade, João de Giscala, entre outros. Há uma dúvida sobre isso. O texto não é claro, por quê? Porque a comunidade já sabia do assunto. Então, por isso que Paulo não chega e é um relato detalhista, porque a comunidade que está recebendo a carta já sabia, então ele só faz um relato relembrando pontos que Paulo já ensinou quando ele já havia dado um testemunho para a comunidade, já havia passado por lá.
o anticristo ou anticristos não é uma pessoa em si. Nos escritos joaninos, né, 1ª e 2ª de João, mais claramente na 2ª de João, verso 7, anticristo é um grupo de pessoas que negam a Cristo. Todo aquele que nega o Pai, nega o Filho. Então, na história da igreja, esse grupo ficou conhecido como os gnósticos, né? O irmão João até uma vez comentou sobre isso aqui no estudo, essa identificação do gnosticismo, né? Que ali naquele momento das cartas joaninas ainda não era um grupo muito forte, mas eles já estavam surgindo com os falsos ensinos, e as cartas de João, quando é para a defesa da fé, principalmente atuam contra os ensinos gnósticos, que mais lá na frente eles vão ganhar muita força na história da igreja. E as bestas do Apocalipse, como eu falei aqui já, é a figura do imperador com toda a sua força e a propaganda do império. Então, o culto imperial era um culto muito forte prestado naquele momento. No início do Apocalipse, a gente vê lá nas 7 cartas, capítulos 2 e 3, que o autor ele menciona ali as sinagogas de Satanás, onde está o trono de Satanás. Então, o que era isso? Era um trono de Satanás na terra, literalmente? Não. O trono de Satanás é onde havia ali uns locais de adoração ao imperador. Então, como João ele tem a revelação de que quem alimenta essa besta é o Satanás, é o inimigo, então ele coloca que todo aquele culto ao imperador, toda aquela devoção ao imperador, toda aquela conformidade com o sistema econômico, social, financeiro e político da época, era também uma forma de prestar culto a Satanás, que era adversário da igreja. Lembrando que nesses textos da Apocalíptica tem sempre esse confronto, né? Luz e trevas, bem e mal, né? Anjos e demônios. Então, essa linguagem dualista ela é muito forte nesses escritos. E para encerrar, esse cálculo do número da besta, né, ele causou muitos problemas na história da igreja, como o próprio Isaías citou, porque as pessoas começam a ler o texto e elas começam a atribuir a personagens do seu tempo. Então, presidentes já foram identificados como o 666, estruturas como a internet, cartão de crédito, o chip, vacina, né? Então, cada época, as pessoas que são aficionadas nesse tipo de interpretação errônea da Bíblia, elas lançam essas palavras e trazem muita confusão e muita vergonha aí no estudo bíblico, como se estudar a Bíblia fosse um alvo de especulação. Mas a Bíblia tem o seu posicionamento histórico, ela tem todo o seu contexto, e é isso que a gente faz aqui, a gente procura sempre levar o texto para o seu contexto. Então, o número da besta nada mais é que a identificação ali do Império Romano com toda a sua força de destruição, mas que no final da história iria se render ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus venceria, né? É o Cordeiro que vence através da morte. Ele vence através do seu sangue. E a declaração de vitória do Apocalipse é essa, né? Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro, que traz a vitória para a igreja contra Roma. Não é a igreja enfrentar o império de maneira bélica, como um exército, né? Mas sim confiando em Jesus, que é aquele que sempre vence e sempre vencerá. E aqueles que morreram fiéis ao testemunho, a promessa é que eles reinarão para sempre com Cristo. E essa é a nossa esperança. Nenhum sistema humano, nenhum sistema político, nenhum sistema opressor, ele consegue prevalecer diante da igreja de Jesus, porque nós temos um Deus, um Senhor, que ele é invencível. Nem a morte pôde vencer. Amém? Vou passar para o irmão Isaías. Amém, glória a Deus. Quase que eu falei mistério aqui, varão. Meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bom. Eu estou muito feliz com a fala do nosso professor. Com certeza, o nosso amado irmão Walter, João Carlos, Joaberson, a irmã Sheila, e dentre outros que estão aqui no grupo, e até os que não fazem pergunta hoje vão fazer pergunta. A irmã Daniele, tem um irmão iPhone também aqui que eu não consegui ver quem é. Irmão Jorge Assis, rapaz. Irmão Jorge Assis voltou, glória a Deus. E para, inclusive, dar o pontapé inicial, eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor. Essa pergunta é boa, professor? Uhum. Eu aprendi que esse sinal 666, ele teria um local que seria colocado, né? O sinal, não é isso?
seria no punho esquerdo, não é isso? No punho esquerdo, né? Na mão direita ou na testa? Ah, não, na mão direita ou na testa. Então, Isso. segundo eu aprendi, seria um sinal literal. Literal. Se, supondo que esse sinal seria literal na mão de vocês aí que vão ficar, que eu vou subir, na mão de vocês, eu vou subir. Ouviu, Walter? Eu vou subir, você vai ficar aqui, então você vai ficar com esse sinal aí. Mas Eu se que for vou na subir. tua mão direita, você vai ficar. Exatamente. Usando esse raciocínio, eu posso dizer, professor, que Apocalipse 14 diz o seguinte versículo: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Nós aprendemos aqui que esse número é um número... Me ajuda aí, professor? Não é um número exato. Povo de Deus, é. Repete, por favor. É o número da totalidade do povo de Deus, não é um número literal. Exatamente, exatamente. Mas eu, então, no céu, eu vou ter esse sinal na testa? Escrito o seu nome e o nome do seu pai? Se o 666 é literal, na fronte ou na mão direita, esse também tem que ser literal. Lá no céu, todo mundo vai ter isso na testa? Fala para mim. Na fronte? Sim. Exatamente. A gente não pode brincar com a Bíblia, né? Falar, esse aqui é simbólico, esse é literal. Não. Os números no Apocalipse, eles são simbólicos. Essa estrutura do texto apocalíptico, ele trata de números simbólicos, né? O número 666, 144.000, o milênio, os 1000 anos, esses números são simbólicos. Eles têm valor representativo. Então, seria uma coisa muito clara. Se você aceita que o 666 ele é literal, ele virá sobre a mão direita ou sobre a testa, você também tem que acreditar que o número dos 144.000 ungidos, que é a totalidade do povo de Deus, também vai ter o número escrito na sua testa. Então, lá no céu, nós temos uma tatuagem. Jesus também tem uma tatuagem que fala que na coxa dele estava escrito o verbo, né? Então, por que existe, Isaías, essa dificuldade de compreensão para nós, né? Porque esses textos apocalípticos, eles giravam muito na igreja primitiva. Tinha muitos textos desse que lá era em profusão. Hoje nós temos acesso a esses textos em função dos estudos mesmo, das descobertas arqueológicas, dos resgates desses materiais. Mas no cânon bíblico, esse tipo de material ele consta principalmente da onde? De Daniel e do Apocalipse. Existem passagens até no Novo Testamento que utilizam dessa literatura, como Mateus 24, os livros proféticos. E no caso do Apocalipse, essa questão simbólica de numerar, de marcar as pessoas, ela não tem a sua origem no Apocalipse. O Apocalipse ele é o livro do Novo Testamento que mais se utiliza de linguagem do Antigo Testamento. Se você fizer um estudo, passagem a passagem do Apocalipse, você vai ficar surpreendido. Você vai ver que quase todo o livro ele é tirado do Antigo Testamento. E essa questão de marcar na testa, ela é clara lá no livro do profeta Ezequiel. Os irmãos aí que são da Assembleia de Deus, eles vão estudar no próximo trimestre, na Escola Dominical, uma revista que vai abordar o livro do profeta Ezequiel. Então lá eles vão ver que Ezequiel capítulo 9, por exemplo, lá tem uma ordem de Deus, passa no meio da cidade e marca na testa os servos que gemem pela cidade, por Jerusalém. E é lógico que ali ninguém acredita que aquela passagem ali é um anjo que vai passar e vai fazer uma tatuagem na testa de alguém, né? Então, essas linguagens do Apocalipse são simbólicas, mas as pessoas elas ficam brincando. Elas falam assim, Apocalipse 13 vai ter uma marca, uma tatuagem, um chip que vai botar na testa, na mão direita. Por que é na testa, na mão direita? Porque a pessoa pode não ter a mão direita, mas a testa todo mundo vai ter, né? E só que outras passagens a pessoa fala que é simbólico. Então, a gente tem que definir. Ou você acredita que tudo é literal, ou você acredita que é simbólico. Uma passagem ou outra você ficar brincando para atender um interesse teológico é desonestidade intelectual, né? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, professor. Tem mais 277 perguntas aqui, mas não serei
indelicado, deixarei os irmãos perguntarem também. Eu tenho uma na ponta da agulha aqui, mas eu quero que os irmãos perguntem. Quem vai ser o primeiro? Eu vou fazer a pergunta. Por favor. Porque Nosso Papai o Noel. livro de Apocalipse foi escrito para um povo, para uma época que entendia toda a linguagem simbólica que o João passava para eles. Então, não tinha mistério, tinha mistério para os inimigos. Mas para eles, não, eles entendiam toda a linguagem que o João passava. E aí, no versículo 2, fala sobre o trono, né, o trono e a grande autoridade que aí uma besta recebeu toda a autoridade. Aí, na tradução nossa, a gente coloca Satanás. É de Satanás. Mas já naquela época, já havia essa compreensão de que havia um Satanás, ou na linguagem de João, a autoridade era o Nero, o César Nero, o Nero César. A gente pode entender assim, e se o Apocalipse foi escrito para um povo, para uma época, para uma situação, por que é que a gente tem que fazer a transição da simbologia ou da mensagem do Apocalipse para os nossos dias, porque foi para um povo específico, para um momento específico? Esse é um questionamento que eu estou fazendo. Depois eu tenho uma outra, mas eu gostaria que o professor dissertasse sobre isso. Uhum. Legal. Boa pergunta essa de Satanás, né? Porque nem sempre, quando aparece a palavra Satanás na Bíblia, ela quer falar de um ser que é oponente ao reino de Deus, né? Pedro foi chamado de Satanás, para trás de mim, Satanás, né? Adversário. Então, em algumas passagens, simboliza um próprio ser humano que é um adversário. Por incrível que pareça, no Antigo Testamento tem uma passagem que coloca Satanás como o próprio Deus, né? O anjo do Senhor que se apresentou ali como adversário. Aí a palavra ali é Satã, né? Então, Satã. Então, é o mesmo princípio, irmão João, para todas as outras coisas da Bíblia. É sempre verificar qual que é o contexto onde a palavra está inserida. A gente tem uma tradução e muitas vezes, quando aparece Satanás, já se coloca como se fosse um nome próprio, né? Mas nesse caso de Apocalipse, o Satanás, aí, o adversário, ele é visto como, né? A sua pergunta é muito interessante, por quê? Porque a estrutura dos apocalipses, elas começam a surgir a partir lá do cativeiro babilônico. E lá no cativeiro babilônico já se começa a tratar dessa questão dualista. Antes, não. Isso está claro no Antigo Testamento. A questão do censo de Davi, né? Um texto fala que foi o Senhor que levou a Davi a fazer o censo. Outro texto mais avançado no período vai dizer que foi Satanás. É só comparar. Segundo Samuel 24:1, o Samuel é o texto mais antigo, que fala que Deus incitou a Davi a fazer o censo. Quando você chega em Crônicas, né, que é mais moderno, menos arcaico, já fala que é Satanás. Por quê? Porque esses textos já recebem a influência persa. Então, os escritos apocalípticos, eles já tratam dessa batalha. Por isso que lá no capítulo 12 de Apocalipse, fala da batalha que Miguel tem contra o dragão. Então, esse tipo de linguagem é uma linguagem totalmente apocalíptica, totalmente vinda desse pós-cativeiro, né? Já dessa compreensão lá no mundo persa, mundo babilônico, dessa esfera de batalha celestial. O judeu mais antigo não acreditava assim, ele falava que o mal mesmo vinha de Deus, né? Deus cria o bem, Deus faz o mal, então tudo era atribuído a Deus. O espírito mal vindo da parte do Senhor, então lá nos textos antigos colocava tudo em Deus, e depois, no avanço do conhecimento, já começaram a verificar essa figura opositora, dualista de Deus, tal, que nós chamamos de adversário, não é um nome próprio, né? O diabo, Satanás, são características desse ser, né? Não pode nem chamar de Lúcifer,
em função de tudo aquilo que já estudou aqui, de dar um nome próprio para ele. A questão do texto ser para uma época, a gente tem sempre que levar a questão do princípio. De fato, grande parte do Apocalipse já se cumpriu, a maior parte do livro já foi cumprida naquela época. As indicações temporais do livro estão logo no início, né? Porque o tempo está próximo, as coisas que brevemente devem acontecer. Mas como registro da ação de Deus, irmão João, a gente pode aprender, porque o Apocalipse ele é um modelo de um livro que nos ensina isso. Ele é um livro que ele pega a história do povo de Deus, seja lá no Egito, seja em Babilônia, e ele traz para uma linguagem da época, com a estrutura da época, para mostrar como que Deus vai agir, relembrando o Deus que libertou o povo e o Deus que elimina os inimigos do povo de Deus. O Apocalipse hoje é a pergunta, né? Para que ele serve, então, para nós? Você lê o Apocalipse hoje no Brasil, você precisa ficar especulando, né? Muita gente não consegue ler ele de maneira histórica e falar, olha, lá tem um princípio de aplicação para nós na questão da perseguição e tal, porque isso aí parece ser muito longe da gente. Mas quando você está num país, vamos supor, numa Coreia do Norte, a leitura do Apocalipse ela é muito maravilhosa. Por quê? Você começa a relembrar que Deus ele sempre prevalece sobre os sistemas injustos desse mundo. Então, para os irmãos que estão sendo perseguidos violentamente, o Apocalipse, de fato, é um livro de esperança, porque ele vê que em toda a história do povo de Deus, o povo de Deus sempre foi perseguido, mas no final prevaleceu. Então, a aplicabilidade não é eu tentar fazer que nem as pessoas fazem, né? Identificar personagens atuais no livro. Isso é errado. Mas o que eu posso pegar? A lição que o livro apresenta, a esperança. Que eu posso estar sendo oprimido por um sistema maligno, mas que no final Deus vai vencer através do seu cordeiro, né? Amém, amém. Vamos lá. Vamos abrir para outras perguntas. Um perigo muito grande que nós observamos é as pessoas regionalizar, não sei se o termo é esse, passagens bíblicas, né? Se o Rio de Janeiro, se o Brasil está vivendo um momento de fome, aí Jesus já está voltando por causa da fome. Mas lá na Alemanha está fartura. Lá na França está uma fartura. Em outro país, na Suécia está uma fartura. Mas eles acham que o que está acontecendo aqui, como se aqui fosse o resumo de todo mundo. Aí já fica aquela apreensão, já fica aquela loucura, né? Isso é um erro muito grande, querer regionalizar a Bíblia. Vamos lá? Outras perguntas? Uma irmã... Eu tenho mais duas, mas eu vou esperar, hein? Tá, beleza. Show de bola. Estou ávido para ouvir as tuas outras duas perguntas. Mas vamos lá ver se tem alguém aí. Irmão Walter, irmão Joaberson, irmão Alexandre, irmã Daniele, Wilton, está na área. E tem Sim. até o Eliel Santiago. O irmão Eliel está aí de novo, voltou. O Eliel, Voltou. rapaz. E ele é bom no Apocalipse, ele falou que estava até guardando dinheiro por causa da volta de Jesus, Eliel. Estava até guardando dinheiro. Estava aplicando. Eliel estava numa inspeção intergaláctica, ele voltou aí. Ele estava guardando dinheiro, porque ele falou que não quer botar chip, não. Nem se vacinou por causa do chip. Eliel nem se vacinou. Mas vamos lá. Perguntas? Ô, Isaías, essa questão que você falou aí do regionalizar, eu estava conversando uma vez lá com a irmã Jacira, que ela fez essa pergunta. Tem um termo que as pessoas usam, que é o termo glocal. O que é glocal? É você ter uma visão global com uma atuação local, né? É que nem a pessoa fala assim, a igreja está numa época má, ruim, a igreja perdeu o foco. Aí você tem que falar assim, qual a igreja? Aonde? Que se você pegar o próprio Apocalipse, você vai ver que as 7 igrejas da Ásia elas estavam próximas, geograficamente. Era um semicírculo, né? Só que aí você via, cada igreja tinha uma realidade. Tinha igreja ali que não tinha nenhum elogio. Tinha igreja que não tinha nenhuma repreensão. Tinha igreja que tinha elogio e repreensão, numa localidade próxima, cidades próximas.
Então, mas cada cidade tinha uma representação, tinha uma vivência. Então, a pessoa fala assim, a igreja está vivendo isso, mas você fala, mas qual a igreja, onde? Né? Esse é o perigo de fazer uma... Você pode olhar tudo bem, de uma maneira global, mas a atuação tem que ser local, como está lá, a igreja em Éfeso, a igreja em Antioquia, igreja em Filadélfia, igreja em Laodiceia. Isso. Aí você considera as localidades. Agora, falar de uma maneira global, isso aí, só Deus tem essa capacidade. Né? Glória a Deus. Vamos lá. Perguntas provocando vocês aqui, que eu estou na ponta da olha. Ponta cheia. Irmã Daniele, irmã Ivone. Vamos perguntar, irmão Jorge Assis. Vamos lá. Irmão Walter já disse que está com a garganta em pandarecos, irmão Walter. Sim. Vamos perguntar, meu povo. Esse assunto é um assunto muito interessante. Por exemplo, a segunda besta que o irmão Wilton falou, que era a máquina da propaganda, ela é aquela de Apocalipse 13:4, o irmão Wilton, que diz: e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Essa seria a segunda besta, que seria a máquina de propaganda, não? Isso. Aqui é a besta que é adorada aí, é a primeira. Mas quem está por trás dessa adoração é a segunda. A segunda que faz esse trabalho de fazer a adoração chegar na primeira. Então, quem está sendo adorado? No imperador, quem é a máquina semelhante? De propaganda, Isso. A máquina de propaganda, que é a segunda besta, que faz com que o imperador tenha o nome dele reconhecido e divulgado no império. Exatamente. Show de bola. Estou só anotando aqui e aprendendo. Vamos lá. Antes da pergunta do João, alguém mais? Vai ser o João mesmo. Outro ponto. Por favor, João. Outro ponto, professor. No versículo 3, a alusão ao Império Romano, né, que estava abalado com a morte do César, né, do Nero. Isso. Então, havia uma confusão na cidade, ali no Império. E aí parece que há uma paródia na morte da besta e a ressurreição de Cristo. Vamos dizer, nas entrelinhas, João parece que estava falando, olha, a besta morreu, mas o Cristo ressuscitou. Parece que há uma paródia aí. E aí, no versículo 5, diz o seguinte: agir por 42 meses, no caso, a numerologia bíblica, né? o 1000 anos. Como é que a gente pode entender esses dois pontos aí que eu estou levantando, professor? Isso. Essa questão da morte da besta, ela tem um fator histórico interessante. Havia a crença de que o Nero iria voltar a viver. É a crença do Nero redivivo, né? Então, sim, que o outro imperador que assumiria seria, entre aspas, uma reencarnação do Nero. O espírito que estava no Nero viria lá sobre o outro imperador. É bem interessante isso. Ele foi curado de uma chaga mortal. Aí tem pessoas que atribuem isso ao João Paulo II, né? Fala, João Paulo II tomou um tiro, não morreu, enfim, essa loucura de interpretação moderna aí. Agora, essa questão da numerologia é interessante. Esses 42 meses, né? Esses 3 anos e meio, eles servem para mostrar o quê? Metade de um período de 7 anos, de um período completo. Então, o que fala? Ó, ele vai ter lá um período de atuação, mas não vai ser um período completo. Esse período dele vai ser interrompido. Então, esses números, cada número tem uma simbologia. 7 anos é um período completo. 3 anos e meio, metade de um período completo. 144 mil é uma totalidade. 12 vezes 12 vezes 1000. 1000 anos, um grande período de tempo. Então, de fato, esses números do Apocalipse, eles não são simbólicos, eles são números representativos de período de tempo, né? É bem interessante. Aí, só para terminar,
Com relação à numerologia, o 666 e o 616, representava o César e também Deus, também, em nome de Deus. Eu achei interessante essa pesquisa que eu fiz. É isso. Você pode ali encontrar vários nomes ali nisso, né? Você pode, no cálculo ali, você vai encontrar... Já fizeram isso aí, Ellen Goldwhite, do Adventismo, aquela expressão que aparece do Papa, vicários, substituto do Filho de Deus, né? Vicário, Filhos Dei. Então, se você brincar com isso aí, você vai encontrar vários nomes com esse 666. Amém. Amém, João. Pode marcar no Rio, pergunta aí, no Rio João. tinha a igreja do 666, né? No Rio tinha a igreja... O cara morreu. O Marcelo, ele colocou uma pergunta aí, né? Como desvincular de forma didática a besta dos objetos ou pessoas da atualidade e conseguir deixar claro que a besta foi e não será. É só um ensino bíblico, não adianta. Mostrar o texto e ter paciência, porque na realidade vai virar instrumento de fé, porque a pessoa ela já recebeu aquele ensino e ficou massificado. Então, para você mostrar que ela está errada, tem que ter muita paciência, tem que mostrar historicamente. E aquela coisa, se a pessoa ela não quiser mudar o pensamento dela, vamos deixar. Cada pessoa tem a sua consciência, tem a sua fé. Então, nosso papel não é desmontar. O nosso papel é ensinar. Aí cabe a pessoa aceitar ou não isso, né? Irmão Wilton, Oi. O irmão Jorge Assis está fazendo uma pergunta aí, por favor. Tá. Fala assim, quando fala de água fria, morna e quente, o que quer dizer? Essas expressões que aparecem nas 7 igrejas, nas 7 cartas, o que acontece? Jesus ele se utiliza do fator histórico que havia nas localidades para trazer uma linguagem espiritual para eles. Porque eles entendiam, né? Porque eles ali era a vivência comum deles, né? Isso. O que acontece ali naquela região? A água que chegava na cidade era uma água morna, porque embora Laodiceia fosse uma cidade muito rica, era uma cidade que tinha problema de água. Então, tanto a água fria como a água quente, quando chegava pelos dutos da cidade, ela já chegava uma água morna. Aí Jesus ele pega um fator histórico da cidade e reflete no espiritual. Então ele fala assim, vocês não são nem frios nem quentes. Ele fala também de colírio. Por quê? A cidade de Laodiceia era uma cidade famosa pelos estudos dos óleos. E lá eles produziam os melhores colírios da época. Lá também Jesus fala assim, eu quero que vocês comprem vestes brancas, né, de santidade, de pureza. Por quê? Lá havia venda de vestes cinzas, eram vestes caras, era uma cidade rica. Então, o que acontece no Apocalipse 2 e 3, nas 7 igrejas? Jesus se vale dos argumentos históricos, dos fatos históricos, para trazer o entendimento espiritual na situação de cada igreja. Então, é isso quando fala da água quente. No âmbito espiritual, o que significa isso? Fala, olha, você tem que ter um posicionamento. Ou é melhor que você fosse frio ou quente. Isso não tem nada a ver de você ser pentecostal ou tradicional. Não tem nada a ver. A gente tem que levar para a época. Fala, olha, a água quente serve para você fazer chá, para você tomar, fazer sopa. A água fria mata a sede, mas a água morna, ela causa vômito. Então você tem que ter um posicionamento. Ou você é quente ou você é frio. Não dá para você ficar, o que vale é o verde, né? É o verde. Aí vem o João e fala, não, o que vale é o vermelho. O que vale é o vermelho. Então não pode ser assim. O cristão ele tem que tomar uma posição. O que Jesus está recriminando ali é que é aquele camarada que é em cima do muro. Tanto faz como tanto fez. Ou é de um lado ou de outro, tá tudo certo, tá tudo bom. É verde, é verde. É vermelho, é vermelho. É o camarada que é em cima do muro, é o morno. Aí Deus não aceita esse tipo de pessoa. Ele fala assim, olha, tome uma posição. E aí ele fala, olha, vocês estão igual à cidade de vocês. A água que chega aí nunca é boa, porque ela sai fria do local, ela chega morna aí. Ela sai quente das termas, chega morna. Então, sejam diferentes da água da cidade de vocês. Amém. Ele está te agradecendo aí, Wilton. O irmão Jorge está te agradecendo. Bacana. Amém. Ô Wilton, só para aproveitando, o João estava em transe quando
quando ele ditou o Apocalipse? Eu não diria que quando ele ditou, mas quando as visões é bem possível que ele estivesse num transe estático, sem dúvida. O cristianismo tinha várias experiências de transe estático. Isso aí tem materiais claros sobre isso. O próprio Paulo também. Os profetas do Antigo Testamento também tinham essas experiências. E como ele se declara como um profeta, é muito evidente. É quase que a gente pode afirmar com certeza que era um transe estático, sim, que ele tem. Obrigado. Olha. Amém. O Wilton, eu estou com umas 2, 3 perguntas aqui. Eu estou com umas 2, 3 perguntas aqui a respeito ali do Apocalipse 17, versículo 10. Sim. Entendeu? Que inclusive a história mostra o nome dos imperadores, né? Júlio César, Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, Galba, não é? A Bíblia mostra o nome, a Bíblia não, a história mostra o nome desses, dos quais caíram 5, um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Isso aí é dito nas aulas aí de escatologia, fazem uma mise-en-scène em cima disso. Que eram os papas, né? Isso, eram os papas, só a graça de Deus. Só que historicamente, exatamente, era o império. Historicamente, dá para você ter até o nome dos imperadores. Sem dúvida. Mas vamos lá, antes de te fazer uma pergunta que eu estou para fazer, baseado no que eu te falei, e eu vou te adiantar, é a respeito dos que estavam escritos e os que não estavam escritos no livro da vida. Sim. Desde a fundação do mundo, tá? Eu vou te fazer a pergunta sobre essa questão. Eu vou entrar aqui agora na questão do nosso ofertório. Acho que você ficou sem áudio, Isaías. Ficou. Foi a emoção. Foi a emoção. Vamos lá, a maioria que está aqui é antiga aqui dos nossos estudos e nós temos aqui um momento para abençoar a vida do nosso professor. É um momento em que nós temos para abençoar, né, financeiramente a vida do nosso mestre, porque o professor Wilton, ele não só aqui, mas durante toda a semana, eu mesmo sou um que convido ele para ensinar grupos pelo aplicativo Zoom. Até de manhã eu tenho um grupo que eu participo, que ele dá aula lá também. Tem igrejas que eu levo ele para ministrar, para ensinar, e você também aqui do grupo, que quer levar o professor Hilton aí para ensinar na tua igreja, é só entrar em contato com ele, que ele é bastante acessível. Inclusive tem um grupo lá de Niterói que está querendo um pastor que viu o estudo e ficou encantado. Inclusive uma mensagem eu mandei o professor Hilton, tal a satisfação do irmão em ser alimentado dias depois do estudo já ter sido ministrado aqui. Então, a importância também que tem de você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. É Isaías Campos dos Santos, e lá você vai ter todos os estudos. Então, o irmão lá de Niterói falou, poxa, eu vou trazer esse irmão aqui para ensinar a igreja aqui que está precisando, nós temos que viver a realidade do Evangelho, sobre Apocalipse, etc. Então, eu queria aqui dizer o número da conta. O número da conta, o número do Pix, do nosso professor, para que você possa abençoar o nosso professor. Vamos lá. Vamos lá. Cadê o número da conta? Eu vou dizer para você, está aqui no Zap. Vou colocar agora. Coloquei. Pronto. O número da conta do Zap do professor
Zap não, do Pix do professor, o CPF dele, 285-753. Anota aí, você que quer, que pode futuramente abençoar o professor. 285-753-398-50. Repetindo, 285-753-398-50. É Wilton José Chini. É o nome do nosso professor. Você abençoando o nosso professor, você com certeza está abençoando o reino, a igreja do Senhor. Tá bom? Voltando aqui ao nosso bate-papo, a nossa aula, eu queria saber se tem alguma irmã que queira perguntar. Irmã Sim. Sheila, irmã Jacira, quer fazer uma pergunta? Sim, quero Por fazer. favor. A Por minha favor. pergunta é baseada em cima do texto do nosso irmão ali. Ele falou uma palavra que eu fiquei sem saber o que significa. Ele falou o seguinte, ele fez a seguinte pergunta ao pastor Wilton, professor Wilton. João, então, devia estar em transe, não sei o quê. Aí o professor respondeu, o Paulo também, de vez em quando, ficava em transe. O que é esses homens estarem em transe? O que é estar em transe? O que é isso? O que significa isso? Uhum. Boa. São experiências visionárias, né? Algumas expressões bíblicas paralelas, correspondentes, arrebatamento de sentidos, né? Quando o texto fala assim, e Deus tomou o profeta pelos cabelos da cabeça e o transportou até a cidade. Então, ali não é que Deus pegou o cabelo dele e levou, ele ficou andando, né? É uma linguagem que mostra esse transporte celestial. Então, ele vai em espírito, é uma dimensão que ele tem de um arrebatamento, de um transe, onde ele começa a ter as suas visões, onde ele começa a ter a revelação da palavra. Então, transe, quando fala em transe, eu posso pensar em espírito? É Sim. isso? Sim, pode. Paulo diz que ele foi arrebatado, ele foi levado ao terceiro céu, né? É uma experiência do êxtase. A gente chama de transe estático. Ainda tem esse estático. Transe estático é o quê? Ele estava parado e subiu? Não, estático é de êxtase. Tá. É um êxtase, né? Onde ele muitas vezes perde o sentido. Tanto é que Paulo, quando ele testemunha disso, ele fala: tal homem foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Então ele está em um transe, percebe? Que ele não tem o entendimento. Ele tem uma experiência onde ele não consegue descrever como é que se deu essa experiência. Isso é um transe. Não tem nada a ver com experiência sobrenatural. Tem alguma coisa com hipnose? Não. O hipnose pode até levar a pessoa a um transe, mas ali não foi por efeito de hipnose, foi experiência, né? Eu não sabia que experiência levava a isso. Bom, e se tratando de Deus, tudo é possível. Mas Amém. depois você vai perguntar, tá? Que ainda está aqui. Ainda não está claro para mim. Tá bom, tudo bem, mas já melhorou um pouco. Eu vou falar uma coisa que... Subiu em estado, subiu o espírito dele, né? Subiu tudo, isso. Subiu o espírito. É uma linguagem que a gente não deve levar de maneira literal, achando que o espírito saiu do corpo, né? Eu não estou dizendo que isso não possa acontecer, mas na linguagem bíblica é aquilo, é uma linguagem oriental. E a gente tem uma linguagem muito cientificista. A gente é igual dizia, tinha um quadro lá num programa humorístico, lembra? Que falava assim, acho que era o Cocada, que falava assim, tem que ser nos mínimos detalhes. A nossa geração é assim. Eles, lá na época deles, não. Eles não se importavam com isso. Agora, a gente não. Para a gente relatar algo, para ser verdadeiro, tem que explicar, porque a nossa geração ela é cientificista. Ela precisa saber, olha, aconteceu às 15h42 do dia tal, eu estava na sala, na terceira cadeira,
aí eu ouvi o badalar do relógio, aí eu fechei os olhos, aí eu deitei no chão. Quando eu deitei no chão, eu quase que desmaiei. Aí depois de 3 minutos e 42 segundos de eu estar no chão, a gente relataria assim, porque isso é da nossa geração. Eles lá não. Ocidental. É o ocidental. O oriental não. O oriental ele se preocupa mais com a beleza do momento. Por isso que ele é muito carregado de figuras, ele é muito carregado de relâmpagos, trovões, clarões, né? E aí a gente fala, mas meu Deus, isso não acontece hoje. É porque ele cria todo o ambiente para mostrar essa atuação. Nós não, nós somos assim. Quem era Jesus? Jesus era um homem de Nazaré, que ele tinha 1,72 m, 70 quilos, cabelo preto, encaracolado, com a barba mal feita, com os olhos castanhos. A gente escreveria Jesus assim. Eles lá não. Pode ver que a gente não sabe qual que é a aparência física de Jesus, porque eles não se importam. Para eles, o bonito é o evento, é o que está por trás disso. Entendeu? Amém. Irmão Wilton, eu vou fazer uma confidência aqui sobre a irmã Jacira. Sim. Essa mulher de Deus. Ela gosta de anotar tudo. Ela gosta. Ela anota tudo, entendeu? Então isso é muito bom. Ela anota. Isso é muito bom. E lá na igreja ela me pega, e na igreja ela me pega pelo braço. Ela fala, pastor, escuta aqui. Muito bom, muito bom. Ela é a nossa escriba. Anota tudo. Isso é importante, é importante. É muito bom, é muito bom. Irmão Wilton, sobre a questão da figura... O Marcelo perguntou aí, Isaías, no grupo, por favor. O dragão é o diabo? Sim, o próprio texto do Apocalipse fala, né? O dragão, que é a antiga serpente, que é Satanás. Então, o próprio texto já explica lá, Apocalipse 12. Lá está escrito que o dragão é o diabo, a antiga serpente, Satanás. Amém. Irmão Wilton, sobre a questão da figura que eu falei da fundação do mundo, o livro da vida. Sim. Muitos dizem que esse livro da vida é também uma figuração, não é algo real. E outros já dizem que realmente lá existia o livro da vida literal, onde as famílias tinham toda a sua genealogia, né? O que o irmão Wilton poderia dizer sobre isso? Porque aqui no livro de Apocalipse 13, no 8, fala a respeito desse livro da vida, cujos nomes não foram escritos. Livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Por favor, professor. É o registro celestial, né, Isaías? Se nós fôssemos falar hoje, a gente falaria assim, tá lá no arquivo celestial, né? Tá lá no chip, lá no computador do céu. No HD. No HD. Tem muita gente que até quando cita lá o juízo final, ele cita como fosse um cinema, lembra? Aí você fala, o pessoal do passado não tinha essa visão, isso aí é uma coisa nossa, né? Quando fala assim, olha, quando você chegar lá, vai ter um telão que vai mostrar todos os seus atos, tal. Aí como é que a pessoa interpreta assim? Porque ela está falando dentro da linguagem dela, né? Então, se a pessoa escrevesse hoje, ela não usaria livro da vida, ela usaria um outro tipo de forma de registro. Então, o que o texto está falando? Olha, os nomes daqueles que são fiéis a Deus estão com Deus, estão registrados desde a fundação do mundo. Então, Deus ele tem a soberania. Não se preocupe porque está morrendo gente, porque você acha que o exército do império é grande. A história está na mão do Senhor. Deus conhece os que são dele. Os que são dele estão sob o cuidado de Deus, né? Esses que estão seguindo aí o imperador, eles não têm o privilégio que nós temos. O nosso nome está escrito lá nos céus, né? Moisés, quando ele está com aquele combate lá com Deus, entre aspas, ele fala assim, ele não pede, você percebe que ele não pede para tirar o nome do livro da vida? Não está escrito isso. Ele fala assim, peço que risque o meu nome do teu livro. O que é a crença ali naquele momento? Que tem um livro que registra todos os nossos atos. Riscar o nome do livro, o que era? Morrer. Ele fala assim, eu peço que o senhor me mate. Só que então ele usa o quê? Eu peço que o senhor risque o meu nome do teu livro, o livro da existência. Não é o livro da vida que tem o registro das pessoas que são salvas. É a linguagem do momento, a linguagem da época. Então o pessoal, quando cita Moisés, fala, Moisés pediu para Deus riscar o nome do livro da vida. Não está escrito isso lá, não. Ele falou assim, risca o meu nome do teu livro. Ou seja,
tira a minha existência, tira o meu nome, tira o meu legado, se não puder ser feito isso. Então, professor, na interpretação hoje atualizada, se o nome está desde a fundação do mundo, há uma predestinação? Sim, mas não essa predestinação fatalista, né? Porque a predestinação para Deus é o caminho, né? Os textos que falam de predestinação, principalmente, por exemplo, Romanos capítulo 8, e nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. Então, o que é o predestinar ali? É colocar um destino. Qual que é o destino de todo salvo? É ser conformado à imagem de Cristo. E não uma predestinação fatalista. Deus escolheu João e ignorou o Igor. Então, o João está salvo. Oi, ficou no prejuízo, hein? Exato. Ô, professor, eu gostaria de saber se existem mais perguntas, porque eu estou aqui preocupado depois dessa sua resposta que o senhor me deu. Porque eu aprendi que quando o cara se desvia da igreja, o nome dele é apagado do livro da vida. E quando ele volta, eu queria saber o tamanho dessa borracha. Tu gosta, né, João? Você gosta, né? Parece uma brincadeira, mas o que eu estou falando é dito aos quatro ventos na igreja. Sim, Por favor, sim. professor. Verdade, verdade. Tomou uma cerveja, está fora. Está arriscado. Por De favor, maneira, professor. você pode ver, porque eles pegam aquele texto que fala assim: de maneira alguma riscarei o teu nome do livro, né? Ou seja, o riscar ali é sempre aquele juízo condenatório que leva à morte. Agora lembra, o fato de uma pessoa morrer em função de um pecado não quer dizer que aquela pessoa vai ter a morte eterna. Eu tenho que fazer a separação disso. Por exemplo, Ananias e Safira, eles pecaram para a morte. João fala assim, tem pecado que é para a morte, mas não está falando que é para a morte eterna, é para a morte física. É a velha questão daquele debate que já virou até um tema aqui de estudo lá no passado, um dos primeiros, que a gente pode voltar um dia, que é aquela questão. O nosso pecado, ele pode abreviar a nossa vida? Né? O salário do pecado é morte. Tem morte que Deus causa por extremo amor e misericórdia. Ele tira aquela pessoa para que ela não venha a sofrer mais. Né? Então, o amor de Deus ele é muito imenso. Então, tem questões na igreja que vai trazer o juízo da morte. A pessoa vai chegar lá, ela vai morrer. Isso não quer dizer que ela vai morrer eternamente, que aquele pecado que ela cometeu, que gerou a morte, vai gerar a morte eterna. Nós temos que fazer uma separação disso. Né? Até porque, professor, se Jesus morreu por nossos pecados e porque eu tomei uma cerveja eu perdi a salvação, qual é a eficácia do sangue de Jesus, né? Isso. Então, até isso. Por que o pecado não é brincadeira? Porque ele custou a vida de Jesus, né? Jesus morreu por pecados, e também pode custar a nossa vida. Né? Nós podemos ficar de pecado. Exatamente. Agora, que pecando eu cometi um pecado, aí esse pecado vai anular o sacrifício de Cristo. Não é isso. E aí o religioso, quando ele ouve uma coisa dessa, o que ele fala? Então já que é assim, eu vou pecar muito. Por quê? Essa pessoa ela não tem horror ao pecado, ela não nasceu de novo. Ela fala assim, já que Jesus morreu pelos meus pecados, eu posso pecar à vontade. Paulo fala que não. Mas em Romanos 6 ele fala, não é assim. Nós já morremos para o pecado. Então o pecado ele acontecendo na nossa vida, ele é uma coisa estranha. Se eu ainda tenho esse desejo de falar, ele morreu pelos meus pecados, então eu posso viver de qualquer maneira. Essa pessoa não entendeu o que é o evangelho. Né? Exatamente. O pecado não o incomoda. Isso. Ele se chafurda, ele mergulha com prazer. Ele é um porco Exatamente. Muito bom, João. Muito bom essa questão, professor. E eu creio que tem mais perguntas que eu queria incluir. Se não tem perguntas? Tem uma perguntinha agora. Por favor, irmã Jacira. Também baseada no que vocês perguntaram. Me diz uma coisa. Eu esqueci o nome do marido da Safira. Acho que é Ananias, né? É Ananias, né? É isso mesmo.
Eles morreram porque falaram que venderam a mansão lá por X e na hora venderam por Y. Tudo bem, então foi uma morte fulminante. Claro, foi pecado porque mentiu e eles fizeram aquilo de livre e espontânea vontade, mas foi o quê? Livre e espontânea vontade, a venda que eu estou falando. Agora, tinha um acordo em cima daquela venda, era para doar, para fazer as doações, aquele negócio todo, cumprir com o que foi combinado lá com o grupo. Então, eles mentiram, esconderam, camuflou. Por isso que acho que é por isso que houve aquela morte instantânea. Mas nesse ato de haver aquela morte instantânea, o nome deles também foram tirados desse livro da vida, eles vão ser condenados para o inferno na época do grande juízo, ou o senhor acha que não? Professor, um minuto, por gentileza. Sabendo que essa seria a pergunta derradeira, a última pergunta, eu queria acrescentar o seguinte. Eu vi um pregador dizendo o seguinte: se Deus ele agiu dessa forma com Ananias e Safira na Nova Aliança, no Segundo Testamento, hoje ele continua agindo assim. Se alguém hoje tomar uma atitude dessa numa comunidade da igreja, vender algo e enganar ao líder, a liderança, ele pode ser fulminado ou pode entrar alguém e dar um tiro nele, pode ser punido? Por favor. Certo. O Ananias e Safira, eles são a representação do Adão e Eva do Novo Testamento. É o primeiro casal que peca após o Pentecostes, né? Então, eles são uma figura representativa. Assim como o primeiro casal pecou, houve um primeiro casal que pecou na Nova Aliança, o Segundo Testamento, aí, como o Isaías bem colocou. Então, tem uma coisa por trás disso. Por que eles fazem isso? Não foi só o simples ato de vender e dar metade do preço. Vamos tirar do texto bíblico e trazer para os nossos dias. Não seria uma coisa muito digna isso hoje? Alguém chegar e vender uma fazenda e falar assim, está aqui metade do preço da fazenda? Por que houve essa condenação? O texto ele é anterior ao ato 5. Tem que pegar lá Atos 4. Atos 4, no final, coloca lá um homem que ele é apelidado de Barnabé, porque ele era o filho da consolação, e através dos atos de consolação que ele fazia, de vender a propriedade, o que ele fez? Ele ficou conhecido entre os irmãos. Esse ato que ele fez gerou um reconhecimento da comunidade. E aí, logo em seguida, vem o texto de Ananias e Safira. Vamos chamar assim, no escrito original, não tinha separação de capítulos e versículos. Então, o que o texto está colocando? Um contraponto entre o Barnabé, lá, o filho da consolação, José, né, que fez isso, e recebeu o reconhecimento da comunidade, e o casal que faz isso para obter a mesma coisa. Então, o que está por trás ali é um ato de usar de uma falsa piedade para trazer um ganho pessoal em cima da comunidade. Essa é a questão. O contexto é esse. Aí vou juntar agora as duas perguntas. Aí o que eles fazem ali? Qual que é o problema? Eles vendem metade e combinam entre eles. Eles entram em acordo. Aí o que é? Lembra, a irmã Jacira apontou, tem que lembrar de Adão e Eva, é a mesma coisa. A palavra que era dada na comunidade, o que era? Vão lá, vendam e tragam o preço. Você não é obrigado a vender. Agora, se você vender, é a explicação que Pedro deu. Você tem que trazer tudo. Por quê? Essa vendagem era algo acordado na comunidade. Lembra? É uma comunidade inicial que ela é guiada totalmente pelo Espírito. Muitos sinais e prodígios estão sendo feitos ali. Então, a comunidade ela chegou a qual acordo? Vamos vender as nossas propriedades e o dinheiro nós vamos trazer para cá. Por quê? Porque Jerusalém vai ser destruída. Para que a gente vai ficar com várias propriedades? Por que a gente vai ficar com isso aqui? Isso aqui vai ser destruído. Vamos pegar esse valor
trazer para a comunidade e ajudar os irmãos que estão em necessidade, porque eu vou ficar com uma terra que logo, logo vai ser tomada pelo Império. Jerusalém está em juízo, logo, logo vai acontecer esse julgamento. Aí o que eles fazem? Eles ainda estão apegados ao dinheiro. Eles vendem metade do preço, aí eles falam assim, olha, metade do preço não, eles vão entregar metade do valor vendido e vão falar assim, olha, está aqui a nossa parte, está o reconhecimento, mas a nossa confiança vai estar onde? Na metade que nós guardamos. Ou seja, eles ficaram com o fruto do conhecimento do bem e do mal e não com o fruto da árvore da vida. A árvore da vida ali era dar tudo, mas eles retiveram segundo o entendimento e o acordo que eles tiveram. Isso é uma figura muito representativa, porque o primeiro casal experimentou a morte. No Segundo Testamento também. Eles vão experimentar a morte, sendo que ali foi uma morte instantânea para gerar o quê? Gerar um juízo na comunidade. Então, não existe nenhum problema em vender um terreno meu e pegar metade do preço e dar para o Isaías fazer missões, para a irmã Jacira, para o Marcelo, para os irmãos. Não tem nenhum problema. Isso é um ato até muito digno. O problema foi o acordo que eles fizeram segundo o Senhor. Só que eles fizeram um acordo segundo o Senhor, só que na hora de apresentar, ocultaram, achando que estava tudo bem. Eles não enganam a liderança, né? Como Isaías colocou. Não é o fato, porque eles mentiram para Pedro. Não. Pedro não fala assim, vocês mentiram para mim e a minha autoridade está sendo requisitada de vocês agora. Não. Ele fala assim, vocês mentiram para o Espírito. Por quê? Eles fizeram uma aliança, um voto diante do Espírito. Esse é o problema. E, irmã Jacira, em nenhum lugar da Bíblia está dizendo que eles perderam a salvação ou que eles eram salvos. Não é, o texto não entra nisso. Então a gente tem que saber separar aqueles pecados que geram a morte, que geram as consequências do fato da pessoa, entre aspas, perder a salvação, né? Que é um outro debate se a pessoa pode perder a salvação ou não. Então, no caso de Ananias e Safira, é um juízo iminente que faz lembrar do primeiro casal. Qual que é a consequência? O que o texto mostra? Fala que caiu um grande temor sobre a comunidade. Isso pode acontecer hoje? Isso acontece hoje, só que não acontece assim em muitos locais. Assim diz o Senhor, vocês vão morrer. Não tem. Lembra no texto da ceia que Paulo fala? Porque vocês não discernem o corpo do Senhor, há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. Havia ali gente que já estava morrendo porque não discernia o corpo do Senhor. Então, isso ocorre muito. Ô, Hilton, não era a ideia também do retorno de Jesus? Vender tudo porque Jesus iria voltar por aqueles dias? Sim. Em juízo. O retorno em juízo, sim. A destruição de Jerusalém, sem dúvida. Sem dúvida. Entendeu, João? Era o juízo. O Império Romano já estava cercando Jerusalém durante 7 anos, né, Will? Durante 7 anos. E o que acontece em Jerusalém? Vamos pontuar historicamente, é fazer aquela leitura da Bíblia segundo o contexto que tem. Né? O Marcelo está perguntando como se dá esse... Como é que ele perguntou aí? Acho que tem a ver com o que nós estamos falando aqui, né? Discernimento? Será que é discernimento? Eu acho que é quer falar? O que é? Como que se dá isso? É você olhar o texto e pontuar. Por exemplo, a igreja de Jerusalém, ela está vivendo um bom momento? Aí você fala assim, depende. Lá em Atos 4 e Atos 5, ninguém tinha falta de nada. Então, é isso que o João falou. Vai vir um juízo e ninguém está tendo falta de nada porque os irmãos estão vivendo em comunhão. Tudo em comum. Só que aí o tempo vai se passando. Muita gente vai desistindo da fé, muita gente vai abandonando, vai falando assim, Jesus não retorna, não está tendo juízo, nós estamos sendo massacrados, nós estamos sendo perseguidos. É o texto lá aos Hebreus. Está mostrando que muita gente está recuando. O que vai acontecer lá na frente? Lá em Atos 11. Vai se falar do quê? De uma grande fome que vai atingir essa mesma igreja que não tinha falta de nada no início. Lá na frente ela vai precisar do apoio de outras igrejas. Olha que interessante. No mesmo livro, fala que houve uma grande fome mundial e essa igreja teve que receber mantimento, comida, dinheiro de outros irmãos. Então a gente tem que posicionar. Como que é o discernimento? É olhar o texto e ler o texto como ele está sendo escrito e em qual momento. Então a pergunta é, a igreja de Jerusalém
ela avançou bem? Depende do período. Tinha período que estava bom. Agora, por quê? O que aconteceu? Qual foi o fator ruim dessa igreja, entre aspas, prosperar no início? É que eles não avançaram com as missões. É uma igreja que ela ficou parada. Deus está operando, nós estamos vivendo uma coisa boa. Jesus, entre aspas, como o João falou, vai voltar. Aí o que eles falaram? Vamos ficar por aqui. Aí o que precisou acontecer? Uma grande perseguição. Aí os irmãos foram dispersos. Por que houve a perseguição? Eles não cumpriram o que Jesus falou. Ide por todo mundo, pregar o evangelho, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Né? Recebereis poder, semeeis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Não é para ficar parado, é para avançar. Amém, gente, amém. E quem falou sobre essa fome foi Ágabo, né? Foi Isso. Ágabo. Exatamente. Gente, o horário já nos chama. Eu gostaria de agradecer, em especial aqui, a nossa querida irmã Sheila. A irmã Sheila, o irmão José Carlos, pastor José Carlos, com as suas perguntas sempre pertinentes. Irmão Alexandre também, Alexander também, com as suas perguntas. A irmã Cícia, a irmã Daniele. O irmão iPhone. Quem é o irmão iPhone? Estou curioso para saber quem é o irmão que está com o iPhone. Esse é um bem-aventurado. A irmã Jacira, irmão José Assis, Jorge Assis, melhor. O irmão Marcelo Mendes também, com as perguntas bastante pertinentes. E o irmão Walter, que está querendo saber por que o povo ora com o olho fechado. Aonde foi instituído isso? Não é? Olhar com o olho fechado. Isso é um assunto interessante, né? Por que olhar com o olho fechado? Por que olhar com dobrar o joelho? Por que orar aqui, não orar ali? Por que tem que curvar a cabeça? Curva a sua cabeça. Por que tem? Abre a sua mão com a bênção apostólica. Bota a mão no coração, bota a mão no coração. Bota a mão no coração. Faz a mãozinha assim, ó, de concha, para receber a bênção apostólica. Isso é vitória, é bênção. Então, vamos terminar agradecendo a presença dos irmãos, pedindo aos irmãos que... É interessante aqui, Wilton, qual será o nosso próximo assunto? Você vai continuar no Apocalipse? Sim, a nova humanidade descrita no Apocalipse. A nova humanidade descrita no Apocalipse. E onde o João nós vamos estudar? Apocalipse 21 e 22. Aí, João, pronto. Ô Isaías, ó, a minha empresa está precisando de Papai Noel para o Natal. Eu acho que eu vou convidar o Wilton para... Maravilha! A barba está maneira, só vai ter que botar branca. Vou deixar a branquinha. Passa Papai Noel lá. Amém. Maravilha. O irmão Marcelo está só com 9% de carga. Antes de terminar, eu queria perguntar se o irmão ou a irmã que está com o iPhone quer se apresentar, dizer quem é. Se sim, tem problema. Se não, fique tranquilo ou tranquila. Sim. Vamos ver o nome. Quem é? Não sei se está aí ainda, né? Tá. O irmão do iPhone. Tá. Ou a irmã do iPhone. Quer se apresentar ou não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Amém. Opa! Rapaz, ó, tá na paz. Vamos ver lá. O Jonathan. Gente boa, meu amigão. Ô, Jonathan, muito bom. Então é o irmão do iPhone. Pronto. É o irmão do iPhone. Deus te abençoe, irmão Jonathan. Obrigado pela participação aqui. Volte sempre. Então, irmão, vamos terminar essa reunião maravilhosa. Aprendi muito hoje, escrevi muito aqui.
Minha Bíblia está toda arriscada. Maravilha. E estamos aprendendo. Obrigado pelas perguntas, João, dentre outros. E vamos orar para agradecer ao Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, Amém. te louvamos nessa noite. Glorificamos a Ti, Senhor, pela vida do nosso professor. Senhor, eu te peço um pedido especial, que se o professor estiver precisando de algo, que ele não se externou para nós, que o Senhor possa acudir a ele, Senhor. Tu és o Deus que sempre o acudiu, sempre sanou, tratou das suas necessidades. E eu te peço, Senhor, que tu possas abençoar o nosso professor, para que ele possa cada dia mais armazenar conhecimento teu e da tua palavra, e que possa externar, espalhar, difundir esse conhecimento de Jesus para todos nós e para todos que o cercarem e tiverem à sua volta. Dê saúde a ele para que ele possa continuar reverberando a tua palavra, ensinando a tua palavra. Amém, Jesus. Dê público para ele, dê público, Senhor, ouvidos, mentes ávidas, carentes de te conhecer, para que através da sua boca, do seu corpo, da sua vida, ele possa, Senhor, glorificar e enaltecer o seu nome. Como eu sempre te peço, Senhor, tire do professor Wilton todo o espírito que ronda de soberba, todo o espírito que vai tirar o seu brilho dele, Senhor. Nós, como igreja, pedimos a Ti, proteja a mente do Teu servo. Eu glorifico a Ti, Senhor, pela vida do nosso professor. E cada um que está nessa reunião, eu te agradeço, que nós possamos cada dia mais estar aqui, convidando amigos, amigas, para estar aqui nesse local, para aprender de Ti. Amém, e da Jesus. Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Terminamos essa reunião, mas com certeza esse estudo irá ainda estar na internet, no Japão, na Austrália, como tem ido, para vários países do mundo, ensinando a tua igreja a viver o verdadeiro evangelho, o evangelho verdadeiro, e não o evangelho midiático e mentiroso, infelizmente, que temos visto. Muito obrigado por tudo. Eu te agradeço. Amém e amém. Gente, está terminado em nome de Jesus.